Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre as ações da Petrobras e um grande potencial de valorização na empresa. As ações da Petrobras teriam um potencial de se valorizar mais de 600%, pessoal. Isso mesmo que vocês ouviram. E essa alta pode acontecer caso aí a gente engate um novo ciclo de crescimento do petróleo. Então fiquem comigo até o final desse vídeo, porque para quem ficar comigo até o final, eu vou revelar aí esse grande segredo aqui para vocês, tá bom? Mas antes de falarmos sobre Petrobras, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 6.000 inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mas eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu consigo perceber que vocês estão gostando do conteúdo e eu posso trazer tópicos relacionados aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. Petrobras representa 7,22% da carteira total de ações. E o que acontece, pessoal, é que o pessoal tá muito viciado, tá? Em ficar falando sobre política, ficar falando sobre direita e esquerda, esqueça isso. Vocês precisam focar no principal produto da empresa. Igual sempre falo, vários vídeos aqui no canal. Chega até a ser repetitivo, mas é a verdade, pessoal. Não tem como eu falar algo diferente. Se eu pegar aqui, ó, Petrobras tem aí como principal composição o petróleo. Então, petróleo, diesel e a gasolina. Por isso que você precisa ficar vidrado aí no preço do barril do petróleo, que já segue em queda expressiva no mercado. Perceba que tivemos aqui uma última alta de 113 dólares o barril e agora a Petrobras afundou para 62 dólares o barril. Porém, mesmo com essa queda no barril do petróleo, a empresa tem tido resultados monstruosos, tá? Perceba aqui, ó, Petrobras tem tido, né, lucro líquido na faixa de 12 bilhões de dólares, o EBITDA no caso, né, lucro de 5,2 bi. Então, mesmo com essa queda do barril, por trimestre, a Petro tem tido aqui basicamente um resultado na faixa de 66 bilhões de EBITDA, isso por trimestre em reais. Se eu multiplicar por 4, ela tem sido um monstro na geração de resultado, dando 264 bi de EBITDA aproximadamente por trimestre. E mesmo com uma desvalorização no barril do petróleo, que faria com que o estado da Petrobras caísse no curto prazo, tecnicamente, tá? Pela empresa ter um custo de extração muito baixo, que faz com que ela tenha uma margem alta, hoje o custo de extração médio por barril de petróleo da Petro está na faixa de 28 dólares o barril, e o mercado jamais deixaria o preço ser praticado muito abaixo disso por muito tempo. Por quê? Porque isso inviabilizaria a produção global de petróleo em outras petrolíferas. Isso que é a Petrobras, pessoal, é a petrolífera que tem mais vantagem competitiva no que diz ali respeito ao preço praticado no custo de produção. Então hoje, Petrobras, baixo custo de extração, crescimento no resultado, aparentemente o mercado não está precificando um possível crescimento aqui da empresa, tá? Fora que ela tem tido controle aqui de investimentos, perceba que ela tem investido em endividamento, mas segue muito controlado. Se eu pegar aqui, ó, o endividamento médio da Petrobras segue 1,75 vezes, a média da empresa é 3,2. Perceba que está bem abaixo da média, ela tem conseguido operar muito bem, tá? Com endividamento muito controlado, fora que a política de proventos da empresa segue muito boa, ela paga 45% do fluxo de caixa livre na forma de dividendos, e se o preço praticado do barril estiver acima de 40 dólares, ela paga, né, um mínimo para o investidor na faixa de 4 bilhões de dólares, que nos dá, com o dólar atual cotado a 5,30, né, nos dá aproximadamente 21 bi, que dividido por este valor de mercado atual da Petrobras, já para facilitar, né? Valor de mercado da Petro, 429 bilhões. Então, dividido por 429 bi, temos um provento mínimo na Petro de 4,9%. Supondo que o resultado do fluxo de caixa livre vai ser parecido aqui na empresa, podemos ter um provento projetivo na Petro de 10% ao ano, tá? Então, olhem que sim, aparentemente é uma boa oportunidade, tanto para quem está olhando para dividendos. Porém, o principal tema aqui do vídeo é a valorização. Claro, vocês já sabem que dividendos da Petrobras tendem a ser muito bom, até porque por ela ser do governo, né, um braço ali, né, do Estado, vai fazer com que ela sempre tenha um dividendo bem acima da média. Porém, entretanto, é a valorização. Por que que eu acho que a valorização da Petro pode ser muito grande, pessoal? Olha, para vocês que engatinharam comigo em mais ou menos até o meio deste vídeo, tá? Bom, eu já vou revelar aqui de cara para vocês a margem equatorial. A margem equatorial é um projeto que a Petrobras tem que pretende dobrar a capacidade de produção da Petro no médio a longo prazo.
Se isso de fato acontecer, podemos ter um EBITDA, né, dobrando para 600 bilhões no longo prazo. Então, consequentemente, imagina uma Petro ali tendo 600 bi de EBITDA por ano e a média da empresa ser negociada em 8 vezes EBITDA, né? Em mercados de alta chega a negociar até em 10 vezes. Então, ó, 10 vezes 6 trilhões de valor de mercado, temos um valor de mercado projetivo na Petro de 5,6 trilhões. Nossa, Pablo, é muito otimismo. Pode acontecer, pessoal. Se a gente tiver um mercado muito de alta, isso pode acontecer sim. Muitos acham irreal, mas lá no passado, quando a Petro valia 10 bi, 20 bi, ninguém nunca acreditava que ela chegaria a valer 429 bilhões. Isso tudo pode acontecer numa lupa de longo prazo, tá? Não vão confundir, não é no curto prazo, é de longo prazo. Sempre quando você investe em ações, você trabalha numa lupa de médio a longo prazo. Dividindo aqui, ó, por este valor de mercado atual na Petro, poderíamos ter um potencial de alta nas ações de 1.222%, tá? Só de alta. Imagina só o que ela não pode pagar de proventos. Pablo, quanto pode demorar? Pode demorar 15 anos, 20 anos. Mas que isso vai acontecer, vai, se a empresa continuar tendo um crescimento bem acima da média. É muito razoável você pensar hoje que o lucro da Petrobras, tanto o EBITDA quanto o lucro, ó, se eu pegar aqui, ó, 1 menos payout, tá? Que fica aqui na faixa de 30%. Se eu multiplicar por um ROIC na faixa de 13,5%, temos um crescimento de 9%. Vamos ser mais conservador, 8%, tá? Consequentemente, temos aí uma Petrobras podendo crescer o seu EBITDA em 8% ao ano de forma composta. Se você coloca aqui, ó, EBITDA, né? Na faixa de 260 bilhões hoje no curto prazo, perpetuar isso de 8% ao ano por 15 anos, você pode ver que Petro daqui uns 15 anos pode ter um EBITDA de 824 trilhões. Isso aqui é muito otimismo, né? Vamos supor um crescimento marginalmente menor de 5% ao ano. Isso já dá 540 aqui, ó, bilhões de EBITDA. Já é muita coisa, pessoal. Então perceba que mesmo o crescimento mais conservador do EBITDA, a Petro já chegaria a ter mais de 500 bi de EBITDA por ano, superando 1 trilhão fácil. Então, você acha que o mercado não jogaria ação lá para cima? Eu acho que sim, tá? Tudo depende da expectativa de crescimento. E hoje uma empresa cotada por 4 vezes EBITDA, 3,5 para ser exato, por que eu olho o EBITDA, Pablo? Por que você faz isso? Justamente porque para empresas com geração de caixa, precisamos olhar para o EBITDA, tá? Não podemos olhar para o lucro líquido, porque o lucro líquido, pessoal, ele sofre muitas questões ali, com problemas fiscais, né? Questões tributárias. Então é muito melhor você olhar para o EBITDA numa empresa que tem dívida. Então, ó, pegando aqui, por exemplo, né, este cálculo na Petro, a gente já observa de que, de fato, a empresa aí pode ter um potencial de crescimento muito bem expressivo. Aí pensa que sim comigo, ó, 3,5 de EV sobre EBITDA dividido aqui por um crescimento de 8, temos 0,43. Se a empresa for cotada por 1, né, teríamos um potencial de alta de mais de 100%. Para que vocês que não sabem, isso aqui é o indicador do Peter Lynch, tá? Que mede a taxa de crescimento da empresa com quanto ela vale. Se esse crescimento estiver superando o valor dela, o valor intrínseco, né, da ação, consequentemente a ação está extremamente descontada. Então, para uma empresa que cresce na perpetuidade 8% ao ano e tecnicamente hoje vale 4%, olha só o desconto que você está tendo, tá? É muito desconto. Fora esse bom dividendo que pode ser pago aqui para vocês. Então, se eu calcular aqui ao todo, né? O retorno embutido no preço da ação, somado ao dividendo projetivo de 12%, temos um retorno de 20% ao ano no longo prazo. E perceba que Petrobras entregou nos últimos 10 anos 1.350% de retorno, já incluindo dividendos no meio do caminho. Então, se eu pego aqui, ó, um cálculo muito simples para a Petrobras, tá? Vamos calcular aqui, ó, o seguinte: 1.350% de retorno numa lupa de 10 anos, temos uma rentabilidade total de 30,60% ao ano. Já descontando a inflação, ela superou mais de 24% ao ano de rentabilidade. Por isso que eu decidi, pessoal, colocar a Petrobras na carteira, mesmo com uma posição não muito grande, ela não é uma das maiores posições da carteira, mas sim tem uma relevância. E eu posso ir aumentando posição nestes preços de R$ 32, R$ 31, tá? Eu posso ir comprando mais e mais ações da Petrobras no médio a longo prazo, fazendo ela ocupar 10, quem sabe até 13% da carteira total, tá? Mas como eu tô muito focado no Itaú, então eu não tô com tanta pressa na Petro. Depois que eu atingir minha meta no Itaú, eu posso aí voltar a comprar sim ações da Petrobras. Também vou comprar BB Seguridade, várias outras ações aqui que eu acho que se encontram descontadas. A única que deu uma boa esticada aqui na carteira foi a Vale, né? Infelizmente esticou muito, mas quem sabe ali abaixo dos R$60 eu vou te comprar. E o Banco do Brasil, quem sabe aí, né? Nestes preços de R$22, R$23, já sinalizando uma recuperação do lucro, eu também não posso ir comprando. Mas por já se tratar de uma posição muito grande em valor financeiro, eu não estou fazendo mais aportes no momento, estou preferindo outras. Mas quando eu atingir minha meta de ações em outras,
posso retomar os aportes sim no Banco do Brasil. Até porque no curto prazo o provento tende a ser minguado, tá? Então por isso que eu tô preferindo outros, que o provento do Banco do Brasil vai ser muito baixo em 2025. Eu preciso de outras ações que me dê mais dividendos para eu conseguir engordar essa carteira. E o Banco do Brasil voltando a pagar bem, eu posso sim aumentar a posição nele tranquilamente. Se esses preços, obviamente, se manterem. Subir muito, eu prefiro deixar parado e apenas colher o dividendo e comprando outras ações. Pra quê, tá? Pessoal, pra que vender? Nós somos acumuladores de ações para longo prazo. Esse negócio de vender é mão de alface, desculpa eu o palavreado, tá? Se você tá montando uma carteira de longo prazo e quer colher bons frutos dela lá na frente, você não vai ficar vendendo as suas posições, tá? Você é buy and hold puro, então você tem que aí segurar as ações para médio e longo prazo. Observe mesmo o comportamento de grandes investidores. Vê se eles ficam vendendo as posições dele, a não ser se perder o fundamento total. E vende, tá? Não foi o que aconteceu com o Banco do Brasil, com essa crise atual, com o Petro, longe disso, tá? Momentos difíceis que fazem parte da jornada e você precisa sim aumentar a posição nesses momentos. Você viu que nada se trata de recomendação de compra ou de venda. Nossa, Pablo, muito complicado fazer o que você faz. Achei bacana, tá? A análise da Petrobras. Eu queria muito aí ter um conhecimento a mais. Porém, eu tô iniciando na bolsa agora. Como eu falei pra você, não tenho tanto conhecimento, acompanho seus vídeos, porém não posso ficar vidrado no mercado financeiro 100%. Será que você tem alguma coisa que me proporcione facilidade, traga um potencial de rentabilidade elevado, sem ocorrer tantos riscos? Bom, pessoal, é por isso que para vocês que ficaram comigo aí até o final desse vídeo, eu estou com uma belíssima oportunidade aqui para vocês, a planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é supimpa, tá? Ela é show de bola. Para primeiro de conversa que ela é uma planilha totalmente vitalícia. Uma vez que você investir nessa planilha, ela é sua para sempre, para a sua vida toda. E ela é mais barata do que o preço de uma pizza. Aquela pizza que você paga ali no mês, essa planilha tá mais barata do que isso. Fora que você tem acesso aí a mais de 100 ações para você analisar em tempo real. O segundo fator é que ela é totalmente automatizada. Cada balanço mensal de uma empresa, a qualquer segundo, a qualquer minuto, todas as projeções dessa planilha serão feitas automaticamente, porque já existem algoritmos de negociação que fazem isso para você em tempo real, tá? E terceiro e último fator, contém os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores. Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch, você tem aqui o ranking das ações mais baratas pela Magic Fórmula. Fora também preço teto projetivo. Nossa, Pablo, onde estará o link desta belezura? Eu quero adquirir. Estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado e também estará na bio do canal. Basta você clicar em mais e você vai ser direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil, tá? Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like porque ajuda muito no engajamento. Já comentem aí se vocês têm Petrobras e qual é a sua visão de médio e longo prazo. Em particular, tem as ações da empresa e acredito sim de que a empresa vai me trazer um bom retorno, juntamente com o Banco do Brasil, Itaú, BR Partners, Vale e BB Seguridade. Tudo olhando, né, numa lupa de médio a longo prazo. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui. Fique com Deus até o próximo vídeo e fui!